salve galera! Vamos então dar continuidade ao nosso curso de Biologia Celular. Eu sou o professor André e vou estar acompanhando vocês durante toda essa trajetória. Vamos continuar então falando da membrana plasmática, a porta de entrada da célula, só que parte 2. E quais são nossos objetivos? Compreender a formação e a fluidez da bicamada lipídica, analisar os domínios especializados de membrana, explorar a assimetria e as funções da membrana, identificar a estrutura e função das gotas lipídicas. Vamos começar nosso estudo respondendo essas duas perguntas: por que e como os fosfolipídios formam bicamadas? Para isso, vamos relembrar rapidamente a estrutura dos fosfolipídios. Os fosfolipídios possuem duas regiões distintas em relação à polaridade. Uma região polar, que é a região da cabeça, e uma região apolar, que é a região das caudas. Sabemos que regiões polares são hidrofílicas, portanto têm afinidade com a água, e regiões apolares são hidrofóbicas, portanto não têm afinidade com a água. Relembrar da estrutura anfifílica dos fosfolipídios, vamos para o próximo tópico. Moléculas anfifílicas, como os fosfolipídios, formam agregados em ambiente aquoso. Então nós já sabemos disso, elas formam agregados. Mas por que e como são formados esses agregados? Em ambientes aquosos, os fosfolipídios agregam-se para minimizar o custo energético. Então a razão é para minimizar o custo energético. Mas afinal de contas, o que é esse custo energético? O custo energético é um conceito da física relacionado à organização das moléculas em um sistema. Só que para facilitar o nosso raciocínio, podemos dizer que é a energia necessária para reorganizar moléculas de água ao redor de uma substância. Então vamos entender aqui analisando esta imagem. Essa imagem aqui vai mostrar o comportamento de moléculas de água ao redor de dois tipos de substância, uma substância polar e uma substância apolar. Na letra A, eu tenho a acetona, que é uma substância polar. Veja que aqui as moléculas de água elas vão se organizar aqui de forma mais fácil. Quase não vai perturbar aqui a acetona, quase não vai perturbar aqui esse sistema. Ela vai se misturar muito bem. Enquanto na letra B, o 2-metilpropano ele vai causar uma organização muito maior nas moléculas de água ao redor dessa substância. Aí eu pergunto, qual desses dois sistemas será que tem um custo energético menor? É o da letra A. Isso porque substâncias polares fazem interações favoráveis com a água, como ligações de hidrogênio, o que diminui a energia do sistema, certo? Então, voltando aqui para o nosso raciocínio, os fosfolipídios eles vão sempre se agregar buscando um custo energético menor, certo? E qual é o custo energético menor? É o custo, a conformação em que o lado polar fique voltado para a água, porque substâncias polares vão causar um efeito menor nas moléculas de água, certo? Sabendo disso, podemos então dizer que moléculas anfifílicas podem formar micelas esféricas ou bicamadas, ao esconder suas caudas hidrofóbicas. Então, esse tipo de molécula sempre vai buscar esconder as suas caudas hidrofóbicas. Esconder de quem? Da água, deixando exposta para a água o lado da molécula que é polar, no caso a cabeça. E aí, pessoal, a depender do formato dessa molécula anfifílica, no caso aqui o fosfolipídio, ela vai formar micelas esféricas ou bicamadas, tudo bem? Então aqui, por exemplo, na parte superior, eu tenho aqui um fosfolipídio, ou mesmo um lipídio, de forma cônica, né? Uma molécula anfifílica de formato cônico. Isso acontece quando ela tem apenas uma cauda polar, certo? Esse tipo de molécula, ela vai se agregar em ambiente aquoso, tá? Mas formando uma micela, que é uma espécie de bola aqui, uma esfera, ok? Contendo as caudas lipídicas para o seu interior e as caudas para fora, em contato com a água. Já no caso de moléculas cúbicas, que possuem duas caudas de fosfolipídios, que são a maioria dos fosfolipídios, elas vão se organizar em bicamadas. Esse aqui é o formato energético mais favorável. Tudo bem? Então, o que acontece na formação das bicamadas é isso. As moléculas em formato cônico, né, vão formar bicamadas. Mas já vou deixar a deixa para o próximo tópico. Você está vendo que ela tem bordas aqui que pode continuar em contato com a água, aqui uma borda esquerda e uma borda direita? Isso não pode acontecer, né? Então, para isso, essas bicamadas elas têm uma propriedade de autosselamento. Então, para diminuir ainda mais a energia do sistema, os lipídios rearranjam-se automaticamente para evitar essas bordas livres. E como é que eles vão evitar, né, as bicamadas? Essas bordas livres vão se dobrar em torno de si mesmas, certo? E essas bordas elas vão se autosselar, formando aqui um compartimento fechado. E esse é o compartimento, né? Essa é a forma energeticamente mais favorável.
beleza? Vamos em frente. Então agora vamos falar sobre a fluidez membranar e a sua composição. Vamos falar a relação sobre os dois. Lembrando que fluidez membranar está relacionada ao movimento dos componentes da membrana, lipídios e proteínas, que é essencial para o bom funcionamento da célula. E qual é a importância da fluidez? Lembrando que nós já estudamos isso na aula anterior, estamos apenas relembrando. Se você não assistiu a aula anterior, vou deixar aqui no card para você. É muito importante que você assista a aula anterior para entender os conceitos desta aula. Então ela vai ser essencial para processos como transporte de substâncias, sinalização celular e interação entre proteínas, facilitando a formação de microdomínios. Tudo isso a gente viu na aula anterior, mas resumidamente é importante a fluidez para o próprio metabolismo da célula, para que ela continue funcionando. E isso tudo precisa de todas essas funções de transporte, sinalização, formação de microdomínios, tudo isso é essencial para o funcionamento da célula. Portanto, ela sempre vai querer manter um certo patamar de fluidez da membrana. A membrana nem pode ficar muito fluida, porque isso pode causar desorganização da bicamada, e ela também não pode ficar com a fluidez baixa, porque assim ela pode se cristalizar. Então a célula ela sempre vai querer manter ali um patamar intermediário. Então, quais são os fatores que vão influenciar a fluidez? O primeiro deles, que não está sob o controle direto da célula, é a temperatura. Altas temperaturas vão aumentar a fluidez, baixas temperaturas vão diminuir a fluidez. Tudo bem? É só lembrar que a membrana ela é um fluido e, geralmente, altas temperaturas elas vão aumentar a fluidez dos fluidos e baixas temperaturas vão diminuir, certo? O segundo fator é a própria composição dos fosfolipídios e esse está sob o controle da célula, tá? Primeiramente, vamos ver esses dois tópicos aqui. O primeiro diz que cadeias curtas e insaturadas vão aumentar a fluidez em baixas temperaturas, né? Vão aumentar a fluidez da membrana em baixas temperaturas. Legal, mas o que é essas tal de cadeias? Do que você está falando de cadeias curtas e insaturadas? Eu estou falando das caudas dos fosfolipídios, certo? Quanto mais curtas elas são e apresentarem duplas ligações, que são chamadas de insaturação, maior será a fluidez. Por quê, pessoal? Porque como na imagem aqui, ó, caudas menores, elas vão ter menor interação entre elas, porque são menores. Só o simples fato de elas serem menores, elas já têm menos interação entre as caudas. E além disso, as insaturações, que são duplas ligações dentro dessa cadeia, elas fazem com que essa cadeia crie uma curva, certo? E essa curva, geometricamente falando, ela diminui ali, ela impede, ela atrapalha a agregação entre as moléculas. Tudo bem? No caso, os fosfolipídios. Então isso, em baixas temperaturas, vai aumentar a fluidez, porque vai se contrapor a baixa temperatura. Então, quando o ambiente está mais frio, e aí a membrana ela tende a se cristalizar, a célula pode contrapor esse processo, inserindo na membrana lipídios de caudas curtas e insaturadas, como é no caso da imagem aqui do lado esquerdo, certo? Cadeias de hidrocarbonos insaturados com ligações duplas cis atuantes, tá? Então, tanto elas são menores quanto elas são insaturadas, e isso vai diminuir a agregação entre os fosfolipídios, aumentando a fluidez em baixas temperaturas. E o contrário também é verdadeiro, ó. Cadeias longas e saturadas, ou seja, que não tem duplas ligações, vai ter menor fluidez, tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui pode ser usado para contrapor a alta temperatura, certo? Então aqui, ó, uma cadeia longa, então ela vai ter maior interação entre as cadeias, e isso vai ajudar na agregação, então vai diminuir a fluidez, e como ela não tem dupla ligação, isso ajuda mais ainda uma a ficar juntinha da outra, certo? Então, numa alta temperatura em que a célula tiver com a sua membrana muito fluida, ela pode contrapor esse processo inserindo mais fosfolipídios de cadeias longas e saturadas, por exemplo. Um outro fator relacionado à composição é a presença do colesterol. A gente aprendeu sobre o colesterol na aula anterior, e eu falo novamente que é muito importante, se você não assistiu a aula anterior, assista, porque lá a gente fala melhor da composição, da estrutura desses fosfolipídios, e isso ajuda muito no entendimento. Aqui a gente vai falar de forma mais rápida sobre isso. Então, de maneira geral, o colesterol ele é um tipo de lipídio que ele vai se inserir entre os fosfolipídios, tá? E aí ele vai se inserir entre os fosfolipídios e ele vai ter um efeito de modular a permeabilidade. Ele nem deixa que a membrana fique muito fluida, e também ele não permite que essa membrana, né, em altas temperaturas, e ele também não permite a agregação máxima dos fosfolipídios. Por quê? Porque ele se insere entre os fosfolipídios. E uma outra coisa que ele faz é aumentar a barreira permeável. Na verdade, ele deixa a célula mais impermeável a determinadas moléculas. Vamos ver como é que ele se insere aqui.
Então ele fica aqui no meio dos fosfolipídios, ó. Aí vamos imaginar que a temperatura aumentou, né? Então esse fosfolipídio ele quer sair, ele quer se tornar mais fluido, ele quer se movimentar. E esse outro aqui também, mas só que tem aqui um colesterol no meio, ó. Ele vai impedir, ele vai colar um no outro, não vai deixar que eles se afastem muito. Agora vamos imaginar que a temperatura diminuiu. A temperatura diminuiu bastante, então esse fosfolipídio ele vai querer se agregar nesse aqui para poder cristalizar a membrana. Lembra disso? Só que como tem colesterol aqui no meio, ele não permite, tá? Ele não permite, né? Até certo ponto, logicamente. Então ele atrapalha, né? Então ele vai estar aqui modulando a fluidez da membrana, tudo bem? E também ele impede a passagem de certas moléculas que antes poderiam passar direto por aqui, por difusão. Como ele está no meio aqui, ele impede, então ele também aumenta a chamada barreira permeável. Beleza? Vamos em frente. Bom, agora que a gente já entende o que é a fluidez membranar e os fatores que influenciam nela, vamos entender quais são os movimentos, então, realizados pelos fosfolipídios na bicamada lipídica. Os movimentos dos fosfolipídios são basicamente 4. O primeiro deles, a flexão das cadeias hidrocarbonadas, depois a difusão lateral rápida dentro da monocamada, os movimentos de rotação e, por último, o chamado flip-flop. Vamos entender utilizando aqui uma imagem. Bom, o primeiro movimento é relacionado aqui à flexão das cadeias hidrocarbonadas, né, das caudas de fosfolipídios. Quando a membrana ela sofre alguma pressão de um lado ou de outro, essas cadeias elas podem se dobrar, podem se flexionar, elas têm flexibilidade e depois elas podem retornar à sua posição original, como está sendo mostrado aqui na imagem. Veja que tem aqui caudas de fosfolipídios para vários lados, porque elas estão sofrendo flexão. Já a difusão lateral é a troca de um fosfolipídio de posição com o outro, dentro de uma mesma monocamada. Então eles estão ali trocando de posição. E o que seria então a rotação de um fosfolipídio? Seria o giro dele, né? Em torno dele mesmo, um giro de 360 graus, como está sendo mostrado aqui, a rotação. É a rotação. E o último movimento aqui, chamado de flip-flop, é a troca de fosfolipídios de uma monocamada para outra. Então, o que está aqui na monocamada de cima pode ir para a monocamada de baixo, né? A chamada camada interna. E o que está na camada interna pode ir para a camada externa. Porém, esse movimento aqui, ele é menos frequente, a maioria das vezes sendo realizado com auxílio de proteínas. Então, eu tenho a difusão lateral, certo? Eu tenho a flexão das cadeias de hidrocarbono, eu tenho a rotação e tenho o flip-flop, né? Que é a troca de um fosfolipídio de uma monocamada para outra. Bom, interessante também saber que os fosfolipídios eles são produzidos na monocamada externa, ou seja, citoplasmática do retículo endoplasmático liso. Eles são sempre produzidos lá, mas eles são redistribuídos para as demais membranas através de proteínas chamadas flipases, que ocorrem já lá no retículo endoplasmático liso, tá? Então, surge ali o fosfolipídio e ele é trocado de uma monocamada para outra, já no retículo endoplasmático liso, pela ação das flipases. Está aqui sendo mostrado nessa figura um processo de produção de um fosfolipídio, só de maneira ilustrativa mesmo, a gente não vai se aprofundar muito, que ele está sendo produzido na monocamada externa do retículo endoplasmático, no caso do retículo endoplasmático liso, certo? Com isso, chegamos no tópico que você vai entender melhor, que são as propriedades de fluidez das bicamadas. A primeira delas é o controle da fluidez, que nós já sabemos, né, do slide anterior, feita através da composição. E também ela vai controlar a fusão, pessoal. Então, uma membrana, ela não vai se fundir com a outra de maneira desordenada, não. Não basta apenas uma vesícula encostar na outra que simplesmente elas vão se fundir, não. A célula, né, e as vesículas, elas têm controle dessa fusão. Então, como diz aqui o tópico, lipossomos, né, que são vesículas, não se fundem espontaneamente devido à ligação das moléculas de água às cabeças lipídicas na parte externa, sendo a fusão da membrana controlada por proteínas específicas. O que está dizendo esse tópico? Está dizendo que o seguinte, para que uma membrana de uma vesícula, aqui por exemplo, a vesícula transportadora, certo? Ela vai se fundir aqui com essa membrana-alvo, mas para que isso aconteça, essa membrana aqui, essa vesícula, tem que se aproximar ao máximo a membrana-alvo, até encostar. E isso não é feito espontaneamente não, tem que ser gasta uma energia aqui para que ocorra a aproximação dessas vesículas. Por quê? Porque aqui vai ter uma lâmina molecular de água
que vão estar impedindo que essa membrana encoste espontaneamente aqui nessa outra. Tá? Isso é devido ao quê? A afinidade da água pela cabeça dos fosfolipídios. Então, para vencer essa barreira, eu tenho uma interação de proteínas que tanto estão presentes nas vesículas, tá? No caso da vesícula transportadora, quanto na membrana-alvo, que aqui nesse exemplo são as V-SNERs e as T-SNERs. Isso aqui vai ser visto mais à frente numa aula sobre transporte vesicular. Tá? Então as propriedades são o controle da fluidez, a gente já viu, e o controle da fusão também, através das proteínas de fusão. Beleza? Bom, vamos entender agora sobre os domínios de composições distintas nas bicamadas lipídicas, os chamados domínios de membrana, que a gente já vinha citando anteriormente. De maneira geral, os lipídios eles se distribuem de forma aleatória, devido à fluidez da membrana, é o que a gente vem aprendendo, certo? Mas em alguns momentos, devido a uma mistura específica, olha só, de lipídios, né? Não só fosfolipídios, mas outros lipídios também aqui como colesterol, eu posso reunir em determinados locais, através da afinidade maior ou menor entre determinados lipídios e proteínas. Aqui eu tenho proteínas transmembranas, ó, tenho glicoproteínas, glicolipídios, e através dessas afinidades maiores ou menores, eu posso reunir determinados grupos de proteínas para uma determinada função. E essa é a formação dos domínios. Ó. Em algumas misturas lipídicas surgem as chamadas balsas lipídicas, que são esses locais com uma determinada mistura de lipídios e proteínas com determinada função. Pode ser um transporte de substâncias, pode ser uma adesão a um substrato, ou coisa desse tipo. Então, a célula pode usar essa propriedade para diferentes funções. As balsas agrupam tipos específicos de lipídios e proteínas, como a gente está vendo aqui. Ó. Então, aqui está formando um domínio de balsa. Ó. É porque esses lipídios que estão aqui, eles têm maior afinidade uns pelos outros. E também vão reunir determinados tipos de proteínas. Nas células vivas, as separações em grande escala, elas são raras. Acontecem, mas elas são raras. Formações de grandes domínios. O mais comum é a formação de microdomínios. E também esses domínios, eles não duram muito tempo. Eles vão fazer uma função ali, geralmente ativados por um processo de sinalização, mas rapidamente eles vão se desformar e podem formar domínios em outros locais. E, como eu falei, eles vão fazer várias funções essenciais, como sinalização, transporte, adesão. Então, continuando nosso assunto, vamos falar agora sobre a simetria funcional da membrana, ou seja, ela não é igual, ela não tem composição igual por toda a sua extensão, principalmente ocorrem diferenças entre o lado interno e externo da membrana, isso tem tudo a ver com a função dela. Então, como a gente falou, a composição lipídica ela difere entre as monocamadas da bicamada lipídica. Exemplo, aqui na hemácia, tá? Mas isso pode ocorrer em outras células, na realidade ocorre em outras células. Por exemplo, na monocamada externa, ocorrem lipídios com colina, como a fosfatidilcolina. Já na monocamada interna, ocorrem fosfolipídios com grupo amino, como é o caso da fosfatidilserina. Mas essa também sempre será encontrada, na maioria das vezes, na monocamada interna. Tá? Isso aqui é só um exemplo. E quais são as funções, então, relacionadas a essa assimetria? Então, principalmente, a sinalização. Aqui eu tenho dois exemplos de proteínas que vão precisar de determinados fosfolipídios para realizar a sua função. O caso da fosfolipase C, que ela vai precisar da presença do fosfatidillinositol na membrana interna. E também a PKC, que ativa-se na presença de fosfatidilserina, também na membrana interna. Então isso justifica a presença desses fosfolipídios, principalmente na monocamada interna. Então, como está sendo mostrado aqui na figura, eu vou falar só um pouco das vias de sinalização. Aqui eu tenho uma proteína, uma enzima, a fosfolipase C, e aí ela quebra aqui o fosfatidillinositol no processo de sinalização dela, e aí o fosfatidillinositol vai continuar vários destinos aí dentro da cadeia de sinalização. Do outro lado aqui eu tenho uma proteína quinase C, que ela também vai requerer no processo de sinalização a presença da fosfatidilserina, certo? Então, eles são ativados aqui por um receptor de superfície, mas para exercer sua função vão precisar da presença desses fosfolipídios na monocamada interna. O próprio fosfatidillinositol, ele também serve de base para muitas outras vias de sinalização, porque ele pode ser fosforilado em várias posições. Ele tem um anel na sua constituição química que pode ser fosforilado aqui em várias posições por várias proteínas dentro da cadeia de sinalização. Então ele mesmo é a base para o recrutamento de proteínas na via de fosforilação. Então mais um exemplo aqui utilizando o fosfatidillinositol. Uma outra questão na sinalização
é o reconhecimento de células apoptóticas, tá? Então, como a célula ela tem, as células vivas, elas têm essa assimetria, né? Ou seja, determinados fosfolipídios são encontrados na monocamada interna e outros na monocamada externa. O que acontece quando ela está em apoptose? É ativada uma enzima chamada scramblase, tá? Na membrana plasmática, e ela vai transferir fosfolipídios de forma inespecífica de uma monocamada para outra. Então, por exemplo, a fosfatidilcerina, que é encontrada na monocamada interna, ela passa a ser encontrada na monocamada externa. Isso sinaliza para as células, né, principalmente os macrófagos ali no tecido, que aquela célula está passando por apoptose e deve ser fagocitada. Bom, para terminar, vamos falar sobre as gotas lipídicas. As gotas lipídicas são organelas intracelulares especializadas no armazenamento de lipídios, encontradas em várias células, especialmente nos adipócitos, que são as células especializadas no armazenamento de lipídios, justamente no tecido adiposo. Vamos ver aqui a estrutura das gotas lipídicas. Ela é envolvida por uma monocamada de fosfolipídios e associadas a proteínas específicas, como a gente pode ver aqui na imagem. E ela vai se formar, né, contém triacilglicerídeos e ésteres de colesterol em seu núcleo. Aqui o núcleo de ésteres de colesterol e triacilglicerídeos. E ela vai se formar justamente da onde? Do retículo endoplasmático liso, tá? Em resposta ao que? A altas concentrações nesses tipos de gordura. Tudo bem? Então aqui mostrando uma especialização das membranas, né, no caso da membrana do retículo endoplasmático liso, mostrando aqui uma organela que contém apenas uma monocamada de fosfolipídios. Ok, então quais foram os principais pontos abordados na aula anterior e também nessa aula? Abordamos aqui a estrutura e a composição das membranas biológicas, fluidez da bicamada, lipídios de membrana são anfifílicos e formam bicamadas espontaneamente em água, assimetrias e variações na composição das bicamadas, beleza? Assim, chegamos ao final de mais uma aula. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal André Bio e deixe seu like. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo mais aulas completas para você. Até a próxima, valeu!